todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos num dia muito especial, num dia muito importante e marcante. Hoje, propriamente dito, para a glória de Deus, né? Hoje é dia 22 de dezembro de 2025. Chegamos ao dia 354 da leitura, ou seja, antes do final do ano, conforme nós havíamos ora proposto, estaremos concluindo a leitura da Bíblia Sagrada completa hoje, que é o livro do profeta Malaquias. O desejo do meu coração, da tábua do meu coração, é de que verdadeiramente isso possa se tornar um hábito na vida de todos, que vocês possam dar continuidade, dar sequência, crescer na graça, no conhecimento, procurando se aprofundar, procurando cada vez mais lapidar o vosso chamado, a vossa vocação, para que o nome de Deus continue sendo glorificado e engrandecido na sua vida e principalmente através da sua vida. Para que a palavra de Mateus capítulo 5, verso 16 se cumpra, assim brilhe, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu. Esse é o desejo do meu coração. Hoje nós iremos concluir no profeta Malaquias e que Deus continue te abençoando. Como eu falei para você, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E se você que quiser continuar recebendo mensagens minhas, agora minhas mensagens elas voltam para o grupo. Eu tenho um grupo de mensagens e orações que eu também coloquei toda a leitura da Bíblia lá o ano todo, mas agora é por áudio. Estarei retomando já logo a partir de amanhã, já volto para as mensagens diárias, de segunda a sexta, segunda a quinta uma mensagem e na sexta eu finalizo com uma oração. Pastor, eu quero, você me chama, aí alguns já são no grupo, aí eu coloco você no grupo, esse é grupo mesmo. Por quê? Porque o WhatsApp agora com lista de transmissão, ele está com restrições, então eu só posso compartilhar até 35 compartilhamentos, e aí chega algum momento que eu não consigo compartilhar. No grupo não, já no grupo não tem esse limite, aí a gente consegue, o grupo é só eu que posto, eu não fico postando vídeo, essas coisas, é só coisas concernentes ao reino de Deus mesmo, é só ali palavra, oração, áudios curtos, às vezes uma postagem simples e objetiva. Se você tem esse interesse, me chame, o meu número do WhatsApp, vou deixar fixado aqui hoje no término, para aqueles que têm interesse, só querem entrar no grupo, aí você me chama no WhatsApp e eu coloco você no grupo, você continua recebendo as minhas mensagens diárias, só que agora por áudio. Você, mais uma vez, eu vou fazer aqui o convite. Pastor, eu quero continuar estudando com o Senhor. Maravilha, seja muito bem-vindo. Você pode fazer o curso de teologia, eu tenho núcleos presenciais e também à distância. Você pode entrar em contato comigo, vou deixar o número lá na descrição do vídeo hoje. Vou deixar o meu número, entre em contato comigo, fala, pastor, eu acompanho o senhor na leitura, vou fazer uma condição mais do que especial para você, uma condição bem bacana, no curso básico. E aí eu peço a participação agora, tipo o Ricardo, o pastor, o comandante Ricardo, o pastor Carlos, os meus alunos, deixa um comentário aí, você que já é meu aluno aí, deixa um comentário, fala, não, eu estudo com o pastor Romulo, é benção, eu estudo com o pastor Romulo, não entendo nada, enfim, deixa um comentário, para que as pessoas, quando eles verem esse vídeo, eles possam ver verdadeiramente qual que é o tipo de trabalho que a gente desenvolve, tá bom? Por favor, dá esse apoio para nós aí. E você, eu quero estudar, aí você entra em contato comigo, eu vou te mandar uma aula, primeiro eu te mando uma aula experimental sem compromisso nenhum, mando o prospecto do curso, se você gostar, aí sim eu faço uma condição especial para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. Como eu sempre digo, o meu interesse, o meu intuito é sempre que as pessoas despertem o desejo pela palavra de Deus, pelo estudo, pela examinação, pelos textos bíblicos, porque o próprio Jesus diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Para quem ele falou isso? Para os saduceus, em Mateus 22, 29. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidais, porque julgais ter nelas palavras de vida eterna. E são elas mesmo que de mim testificam. Para quem ele falou isso? Para os saduceus, os religiosos da época. Entende? Então, sempre Jesus ele estimulava as pessoas a lerem, a meditar, a examinar. Olha o que Deus falou para Josué: medita
na minha lei, de dia e de noite, então prosperarás o teu caminho, então será bem sucedido em tudo que você for fazer. Olha o que os salmistas falam no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não se assenta no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então esse é o desejo de Deus, e esse é o meu desejo: que você medite, que você examine, que você estude, que você cresça, porque na Apocalipse capítulo 1, verso 3, João escreve: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo e Jesus está voltando. Então, seja como for, eu quero deixar aqui, é o meu convite final. Quero estudar com o pastor Rômulo, vai estar o meu número na descrição desse vídeo. Você me chama no WhatsApp, também esse número é WhatsApp. Eu te mando uma aula experimental, e se você quiser dar continuidade, vou fazer uma condição especial. Pastor, me chamou a atenção sobre os estudos. Aquilo que você quiser, Santa Ceia, de obreiro, o estudo que você tiver aí, manda para mim, que se eu não tiver, eu preparo e também forneço para você com um preço mais do que acessível. Pode ter certeza, em material de ponta, somente com base bíblica. E também tenho muitas apostilas, tá bom? Enfim, esse ano eu vou desenvolver mais esse trabalho. O senhor já tem requerido isso de mim. Vou focar ainda mais nisso e conto com a sua ajuda, com o seu apoio para divulgar, para que mais pessoas também tenham acesso a esse trabalho. Tem muita gente boa no mercado, né? Eu digo assim, no mercado que a gente tem acesso, mas também tem muito picareta, tem muita heresia, tem muito pilantra. Então você conhece aí, sabe da idoneidade do nosso trabalho. Tá aqui, o compromisso que eu assumi com você, eu fui do começo, no processo, no meio até o final. O que eu falei para você, quando eu digo que eu sou um bereano de verdade, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu vou à luz da palavra. E Jesus fala em Mateus 5,37, seja o vosso falar, seja a vossa palavra, o vosso dizer, a vossa fala, verbalizar, sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligno, é do capiroto, é do diabo. Então aqui não. Ou é sim ou é não. Então hoje é o sim. O sim de Deus, nós estamos concluindo. Quero parabenizar você que se esforçou, tem se esforçado, que está concluindo juntamente comigo hoje. E você que está na luta aí, correndo atrás, quero parabenizar você também pela tua luta, pelo teu empenho. E você, quem sabe hoje, chegou num vídeo para você hoje, está começando hoje, aqui no meu canal, Rômulo Lima, no YouTube, tem toda a leitura. Nós iniciamos por Mateus, fizemos os 27 livros do Novo Testamento, ou do Segundo, e passamos do Velho, do Primeiro Testamento, estamos concluindo hoje de Gênesis a Malaquias. Todos os vídeos estão disponíveis no meu canal, só você ir lá se inscrever no canal, aí você vai ver vídeos, aí você clica vídeos, aí você volta lá na ordem e você vai ver o número 1 é em Mateus e o número 354 é o livro de Malaquias. Então hoje nós vamos concluir Malaquias, são 4 capítulos, eu irei ler os 4, mas antes disso a introdução e a oração. Malaquias. O título do nome desse livro deriva do autor das profecias, Malaquias. Autoria e data é de Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro. Provavelmente uma forma abreviada de mensageiro do Senhor. É o último profeta canônico. Além do significado do seu nome, não se sabe muita coisa a seu respeito. Talvez tenha profetizado durante a viagem de Neemias à corte persa, em Neemias 13. Ou, então, pouco tempo depois de haver retornado a Jerusalém. Sua profecia tem sido situada no ano 435 a.C. Assunto principal. A palavra de Malaquias é uma exigência para que o povo corrija certos aspectos de sua vida religiosa. Entre os assuntos que mereciam a repreensão inspirada do profeta, destacavam-se a negligência com os sacrifícios, a infidelidade conjugal e a questão dos dízimos e das ofertas. Seu estilo retórico é de perguntas e respostas, ou seja, fazia as afirmações e apresentava ao povo o seu questionamento, em seguida concedia a resposta. Vamos à leitura? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós queremos apresentar o 63º livro, ou Glória. Nós estamos concluindo, Pai. É muita alegria, Pai, é muita felicidade. Nós estamos concluindo aqui a leitura do Novo Testamento. Nós estamos concluindo aqui, meu Pai, os 66 livros da Bíblia. E eu estou muito feliz por mais uma vez, meu Pai, esse propósito ter nos ajudado. O Senhor sabe, meu Pai, a luta de cada um, o esforço de cada irmão, de cada irmã, a dificuldade de cada um dos teus filhos, das suas filhas, mas ainda assim eles estão aqui perseverando conosco. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã a esses últimos 4 capítulos, ó Pai, a perseverar na leitura e que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar de uma maneira especial na tábua do coração do meu irmão
e da minha irmã. Senhor, abra o nosso entendimento, o nosso intelecto e, acima de tudo, que nós possamos aplicar, que nós possamos viver, colocarmos em prática, meu Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. É 66, tá? Falei 63, mas é 66 livros. Nós estamos concluindo hoje o 66º livro da Bíblia. Vamos lá, Malaquias. A ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. O peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? E disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto? Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém, tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei, e lhe chamarão o termo de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido, desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo o seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal? E quando oferecedes o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta o teu príncipe, e terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da nossa mão, e aceitará ele a nossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acende em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação, ou seja, a oferta, o sacrifício. Mas, desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Semear aceito isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande, o grande rei, diz o Senhor. O Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Então, primeiro ponto, você vê que Deus não aceita, não recebe qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de sacrifício. Então você não pode dar para Deus o que sobra, você não pode dar para Deus o que resta. Então, trazendo para os nossos dias atuais, primeiramente nós, lembra lá, eu tô com a minha espada aqui, deixa eu pegar ela aqui, só um minutinho. Peguei a guerreira aqui, que eu vou aqui na outra Bíblia, em Gênesis, ó. Quero mostrar aqui logo no início. Ó, Gênesis. Olha que interessante, ó. Capítulo 4, ó. Ó que tremendo, ó. Vamos falar sobre a oferta, tá? Ó. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Preste atenção. Gênesis 4:4. E atentou. Ou seja, e recebeu, e se agradou, e se alegrou, e observou, e atentou o Senhor, primeiro para Abel, ou seja, primeiro para o ofertante. Primeiro o Senhor atentou para Abel, olha aí, ó, e para a sua oferta. Então, primeiro, antes de Deus receber a minha e a tua oferta, ele atenta primeiro para o ofertante. Como é que eu tenho me apresentado? Você viu que ele falou, acaso eu vou receber vocês? Não, é isso que ele está dizendo aqui. Olha a sequência agora, verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente
e descaiu o semblante, ao ponto depois de cair for e assassinar o seu irmão. O que eu queria trazer aqui para você? Que era o que estava acontecendo aqui. Deus não estava, além de Deus não receber os ofertantes, muito menos a oferta, que era o animal cego, animal coxo, animal manco, animal defeituoso. E o animal, nessa época do sacrifício, ele deveria ser perfeito, sem mácula, sem mancha, não podia ser cego, não podia ser coxo, não podia ter defeito. E aí agora eu trago para os nossos dias atuais. Hoje nós não sacrificamos mais animais. Então qual é a oferta? É o valor monetário. Além de você se apresentar como uma oferta, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então além de Deus receber você, além de Deus receber eu, ele tem também a oferta. E que tipo de oferta nós temos apresentado? O que sobra, o que resta, entende? Esse tipo de coisa. É por isso que muitos cristãos têm a vida financeira travada e amarrada, porque não tem prazer em abrir a mão para abençoar. Mas deixa eu te ensinar uma regra, um princípio que Deus não quebra. Se você tem dificuldade em abrir a mão para abençoar, você também não vai poder abrir as mãos para ser abençoado. Porque se você tem as mãos fechadas para o reino e para as coisas concernentes ao reino, aí na hora de você ser abençoado você vai querer abrir a mão? Não, não é assim que Deus trabalha. Entende isso? Então era isso que ele estava dizendo aqui nesse primeiro capítulo. E no cenário atual hoje não é diferente. As pessoas cantam, eu te amo tanto, seu Deus da minha vida e tal. Aí não sabe nem o que significa o nome Jesus. Eu te amo tanto, seu Deus da minha vida. Aí chega na hora da oferta, a oferta barulhenta. Sabe qual é a oferta barulhenta? A pratinha, a moeda. Dá o que sobra. E quando dá. Mas não tem dificuldade de repente chegar numa loja, passar o cartão de crédito, um sapato, um terno, uma camisa, uma gravata, um perfume, um vestido, uma maquiagem, um cabelo e passar o cartão. Não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque é um benefício próprio. Mas quando é para o reino e para o rei do reino, a mão se fecha. Consegue entender? Ou entrega o que sobra. E aí o que acontece? Aqui Deus falou que não recebia, né? Aí como é que eu costumo dizer? Sabe o que é salva? Aquilo que eles passam no culto chama-se salva. A salva recebe a sua oferta miserável, a sua oferta mirrada. O gasofilácio, onde as pessoas colocam lá, né? Também existem na igreja que tem só o gasofilácio, aquela urna, recebe. Aí vai para o tesoureiro compila lá, faz a entrada, recebe. A igreja física, o templo, recebe. Mas o eterno, o todo-poderoso Deus, não recebe. Por quê? Porque você não está ofertando de coração. Porque Deus não está aceitando nem você e nem a sua oferta. Era isso que ele estava dizendo aqui. Então procure reavaliar, procure rever como tem sido a sua vida de adoração, se Deus tem atentado para você e para a sua oferta. Eu tenho algo comigo, eu aprendi até com a minha esposa isso, eu carrego sempre, de nunca ofertar moeda, só quando eu não tenho mesmo. Sempre ofertar uma nota. Por exemplo, ontem eu tive a oportunidade de cultuar 2 vezes, pela manhã e à tarde. Nas 2 oportunidades nós ofertamos nota. No culto da manhã e no culto da noite. Ofertamos nota. Por quê? Porque é algo que eu carrego comigo. É o melhor. Sempre. Isso é algo que eu carrego comigo. Se eu cultuar 3 vezes eu vou ofertar nota. Não importa a nota, mas eu vou ofertar nota. Eu não vou ofertar moeda. Só se eu não tiver realmente condições. Entenda bem. Nós sabemos que tem o tempo das vacas magras, mas também tem o tempo das vacas gordas. Nós entendemos tudo isso. Mas eu estou dizendo que numa prerrogativa maior nós temos que nos esforçar para oferecer algo. E verdadeiramente, como Davi falou, eu não quero oferecer nada para o meu Senhor que não me custe nada. Ornã ou Araúna queria dar a eira para ele. Ele falou, não, eu não vou, jamais ofereceria nada para o meu Senhor que não me custe nada. Então ele compra a eira, compra os animais e sacrifica ao Senhor. Nós temos que dar algo que nos custe realmente. É um sacrifício. Muitas das vezes. Mas para quê? Para agradar o Senhor. Porque sacrifício maior Jesus fez por você e por mim na cruz do Calvário. Amém? Capítulo 2. Seguindo. E agora, os sacerdotes, esses mandamentos vos toca a vós? Se o não ouvirdes e não propusestes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no seu coração. Olha como é sério. Verso 3. Eis que vos corromperei, e a semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, e esterco das vossas festas, com eles sereis tirado. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto, seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O meu concerto, a minha aliança com ele, foi de vida, de paz, e eu lhe a dei, para que me temesse, e ele me temeu.
e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o concerto, a aliança, o pacto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Quando Deus fala de Levi aqui, é porque a tribo de Levi se posicionou ao lado de Moisés e de Josué. Quando ele desce do Monte Sinai com as tábuas do mandamento, ele quebra as tábuas dos mandamentos e ele está revoltado ao ver o bezerro de ouro e o povo se prostrando e adorando aquele bezerro. E a tribo de Levi se posicionou ao lado de Moisés para poder reivindicar e que o povo se consertasse. É esse pacto que ele está falando, por isso que ele está falando de Levi aqui, que o povo de Levi se colocou ao lado de Moisés. Daquele momento ficou estipulado, estabelecido que os levitas não iriam ter terras próprias, mas em todas as tribos eles iam ter livre acesso, e quando eles chegassem, eles vão ser bem recebidos, bem tratados, bem estabelecidos, para que eles pudessem tão somente tratar das coisas concernentes ao Senhor. E o que eles estavam fazendo aqui, no período de Malaquias? Desviando, fizestes desprezíveis, indignos, e muitos do povo vocês fizeram desviar do conceito que eu fiz com Levi. Ou seja, de qualquer jeito, não, tá assim mesmo, tá bom assim mesmo. Não, não é desse jeito mesmo não. Para o Senhor é dessa forma. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo com ordem e decência. Algumas versões dizem assim, mas faça-se tudo com ordem e decentemente. Ou seja, para Deus não pode ser de qualquer jeito. Jeremias 48, 10. Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente e retém a espada do sangue. Timóteo 2,15, Paulo instruindo a Timóteo, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e por último, que maneja bem a palavra da verdade. Era isso que ele estava dizendo. Capítulo 2, versículo 10. O casamento com as mulheres estranhas, o divórcio são ilícitos. Olha agora. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Ele está perguntando. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto, a aliança de nossos pais? Judá foi desleal. E abominação se cometeu em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho, que era extremamente proibido. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, da tua aliança, do teu pacto. Meu Deus. E não fez somente um, sobejando-se em espírito? E por que somente um? E buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, ou em algumas versões que aborrece o divórcio, aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisso que dizeis, qualquer que faz o mal por bom aos olhos do Senhor, é desses que ele se agrada? Ou onde está o Deus do juízo? Capítulo 3. O anúncio da vinda
do Senhor, precedido pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, em que nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro ou o trabalhador, e perverteram o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então é um padrão que Deus estabeleceu, estabelece e estabelecerá. Enquanto houver vida na terra dos viventes, é a melhor oferta, é o melhor louvor, é a melhor glória, é a melhor adoração, é tudo que há de melhor para o Senhor. É o melhor choro, é o melhor gemido, tudo. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gemer, geme, aos pés, ao altar do Eterno. Mas dê o que você tem de melhor. Porque Deus está falando que de qualquer jeito ele não recebe. Quando ele diz da infidelidade, aqui no sentido literal, ele também diz no sentido da infidelidade espiritual. Ele diz também no sentido daquilo que tudo que substitui, que rouba a primazia, o primeiro lugar de Deus na sua vida e da sua vida também. Entende isso? É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está falando. Não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência, da justiça. Então agora, uma vez por todas, você vai entender em que contexto está essa palavra que a grande maioria das igrejas falam sobre dízimo e oferta. Mas olha o contexto aqui. Tá vendo? Tem um contexto, tem um cenário aqui, histórico, teológico, cultural. O que o povo estava fazendo aqui. Eu não posso pegar esse texto, colocar ele como forma de terror para você ofertar na casa do Senhor, para você dizimar na casa do Senhor, para você abençoar, em aspas, a casa do Senhor. Não posso, não. Eu preciso entender e o contexto é esse aqui. O povo estava entregando de qualquer jeito. O povo estava dando o que sobrava. Animais cegos, animais mancos, animais machucados. Há um contexto na história até chegar em Malaquias 3:10 a seguir. E o contexto era esse, que Deus não estava se agradando dos ofertantes em primeiro lugar, e muito menos de suas ofertas. Esse é o contexto de Malaquias, para depois a pessoa querer botar pânico e terror. Olha, se você não der, Deus vai te amaldiçoar. Olha, se Deus não der, Deus não vai prosperar. Existe um contexto, você precisa entender. Isso é um estudo. É a regra básica. Todo texto fora de um contexto torna-se um pretexto para uma ou mais heresias. Agora você chega no capítulo 3. Desde os dias de vossos pais. Versículo 7 do capítulo 3. Vos desviastes dos meus estatutos, ou seja, e não guardastes. Tornai-vos para mim, ou seja, voltem a guardar, voltem a dar a melhor oferta, voltem a jejuar, voltem a me colocar como primazia na vida de vocês, para que tudo possa fluir. E não guardastes, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Tá tudo bom, né, para você aparentemente. Roubará o homem a Deus, agora ele começa, ó. Roubará o homem a Deus, eles estavam fazendo isso. Roubará o homem a Deus, todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Aí ele fala, ó, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Agora olha o contexto, ó, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde no campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando Deus está falando isso aqui, é porque está vendo o contexto no capítulo 1 e 2 que estava acontecendo? É isso.
É isso que estava acontecendo. Agora, se você se enquadra, então segue o que Deus está falando aqui, ó. Tornai para vós, e eu tornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então volta. Volta a se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Volta a separar uma oferta digna do seu Senhor. Volta a ser dizimista e ofertante fiel. Volta. Cabe para você e para mim também. Volta. É isso que ele está dizendo. É nesse contexto. Quando ele fala do devorador, é uma espécie de praga. Porque naquele contexto aqui, era plantações, agricultura. Você viu que ele fala vinde? Vinde é uva, é semente da videira. Entendeu? As oliveiras, ou seja, as azeitonas. Era nesse contexto. Claro que a gente pode trazer para o mundo espiritual como devorador no sentido do demônio, no que pode a pessoa ali só prejuízo. Não dizima na igreja, mas dizima na farmácia. Não dizima na igreja, mas dizima no mecânico. Não dizima na igreja, mas dizima no médico. Entende isso? Claro que nós podemos trazer contextualizando no sentido espiritual, claro, sem nenhum prejuízo. Mas o que nós precisamos entender claramente aqui é que existe um contexto que estava acontecendo aqui, ó, de longas datas. Que o povo estava oferecendo o que sobrava e o que não presta mesmo dá para o Senhor. Não ninguém vai comprar mesmo, tá cego, dá para o Senhor. Não tá manco, dá pro Senhor. Tá coxo, dá pro Senhor. É o que muitas vezes tem feito. Tem dado o que sobra. E é por isso que nessa área da vida de muitos, não poucos, na vida financeira, há uma amarração, há uma trava ali, um nó. Porque ele tem dificuldade em servir, em adorar, em ser fiel a Deus também nessa área. Entendeu agora o contexto? Aí ele segue dizendo, ó, é o único texto que Deus vai falar assim, ó, faz prova de mim. Se você agir assim, ó, fala assim, ó, eu sei que é difícil. Se você percebe que lá em Mateus, Jesus fala assim, ó, você não poder servir a dois senhores. Ou você serve um e aborrece o outro, ou você aborrece o outro e serve o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. É o único Deus que o verdadeiro Deus, com letra maiúscula, reconhece como sendo Deus. Mamon, Deus das riquezas. É o único Deus. Ele não vai reconhecer nenhum outro Deus, sempre com letra minúscula, mas o Mamon, que é o Deus das riquezas, ele vai conhecer como verdadeiro Deus. Por isso que ele fala em Mateus 6,21, onde estiver o teu tesouro, também está o teu coração. Por isso que ele segue dizendo, não ajuntem tesouro na terra, onde os ladrões minam, escavam, roubam e levam embora. Mas junta tesouro no céu, onde o ladrão não vai nem escavar, nem minar, nem roubar, e nem a ferrugem vai corroer. É isso que ele está dizendo. Então, e aí ele fala, se você fizer isso, você for dizimista fiel, você for ofertante fiel, ele fala assim, ó, eu vou te abençoar de uma maneira tal. Olha que lindo que ele está assim, ó, e por causa de vós, se você agir assim, eu vou repreender o devorador, para que não consuma o fruto da terra, a vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala assim, ó, no verso 10, ó, eu abrirei a janela do céu, e se não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Faz prova de Deus. Passe a ser agora nesse ano de 2026, dizimista e ofertante fiel. E depois você pode me chamar, você vai ter o meu número aí, e me procurar. Fala, pastor, você é mentiroso. Pastor, o que você falou não é verdade. Pode fazer isso. Mas seja fiel. Aconteça o que acontecer. Seja fiel ao eterno, nos dízimos e nas ofertas. E você vai ver, você não vai te prosperar, você não vai te abençoar. Ele vai. Pode acreditar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele fala, ele faz, o que ele promete, ele cumpre. O homem promete e não cumpre. A mulher promete e não cumpre. O líder promete e não cumpre. Os governantes prometem e não cumprem. Mas Deus não. Deus não. E aí eu concluo da seguinte maneira. Todas as nações, versículo 12, vos chamarão bem-aventurado, feliz, mais do que feliz. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós sereis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou? Temos o cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós que reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade edificam? Sim, eles tentaram o Senhor, escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial, olha que lindo isso, há um memorial escrito diante dele para os que o temem. E ao Senhor, para que se lembre do seu nome. Eles serão o meu, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim em particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve.
Versículo 18, eu amo esse versículo. Então outra vez vereis a diferença, verso 18, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu vou repetir. Então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, entre o que teme a Deus, entre o que não serve a Deus, entre o que não teme a Deus. Está aqui no capítulo 18, Malaquias 3:18. Eu amo esse versículo. E no capítulo 4 nós concluímos. Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisarei aos ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés. Olha aí, tá vendo ele recordando? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, ou seja, no Monte Sinai, para que todo Israel saber os estatutos e juízos. Agora fala sobre João Batista. Ó. Eis que vos envio o profeta Elias, que vai ser João Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aqui entra o período do silêncio, que é essa página em branco, e depois quando nós chegamos no Novo Testamento, vem João Batista rompendo o silêncio no espírito de Elias, com as mesmas vestes e com a mesma pregação. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. Meus irmãos, foi um prazer, foi uma honra muito grande poder estar aqui com vocês nesse projeto, nesse desafio, nesse propósito. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor no seu coração. Eu sou o Pastor Rômulo, é isso aqui que eu sou. Todas as terças meu programa no canal no YouTube, Um Bereano em Ação, cursos de teologia, como eu falei para você, distância, o curso básico e o curso médio, 12 disciplinas para o básico, 12 disciplinas para o médio. Você tem a possibilidade de fazer a distância ou também presencial. E os estudos bíblicos, os esboços, enfim, tudo que você precisar nessa área, eis-me aqui, conte comigo. E se você se sentir à vontade em semear na minha vida, no meu ministério, nos ajudar, nos abençoar, fique-se à vontade, sinta-se à vontade. Eu nunca fiz isso em nenhum momento visionando nenhum tipo de recurso, porque eu sou totalmente dependente do Senhor. Mas se você também quiser semear no meu ministério, pode se sentir à vontade para semear e fortalecer. Eu tenho um programa, eu mantenho um programa assim com os mantenedores, com os ofertantes. A minha vida é totalmente do altar e para o altar. Eu não trabalho na vida secular. O Senhor me chamou, me tirou da vida secular para viver do altar e do altar. Hoje sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Nova Taboão, sobre a nossa presidência do nosso pastor Nilmar de Queiroz. Estou debaixo da bênção do nosso pastor presidente, sempre realizando a obra na itinerância e também faço parte da capelania da capital, junto com o pastor Luciano, sua digníssima esposa missionária Gisele e ali missionária Rezeli, todo o corpo ali deliberativo na parte da educação, lecionando, ensinando na capelania, preparando capelãos, formando voluntários e voluntárias para fazer obra em presídios, fundações, casas, hospitais e agora também na área escolar que nós vamos iniciar. E esse é o meu trabalho, esse é o meu ministério. Se você quiser conhecer um pouco mais da minha história, entrar no meu canal, tem alguns trechos do meu testemunho, da onde Deus me resgatou. Comentei aqui por diversas vezes, sou resgatado do lamaçal do pecado, do submundo, da criminalidade, das drogas, da prostituição, do adultério, da mentira, assaltos, sequestros, enfim. Deus mudou a minha vida, que eu não tenho dificuldade de falar pelo meu passado, porque crimes pelos quais paguei, por todos eles, fui eu confesso, confessei todos eles diante da justiça dos homens, e fui absolvido também diante de Deus, porque Deus me perdoou. E não tenho nenhum problema em falar, porque hoje sou uma nova criatura lavada e remida no sangue do Cordeiro. E o meu desejo é esse, que a palavra de Deus se cumpra sobre a tua vida. Primeiro a palavra de Romanos 5:20, onde abundou o pecado, a graça superabundou. E segundo a palavra de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue ajudando você, que você não venha esfriar, não deixe essa chama se apagar e conte comigo sempre. Como eu falei, hoje o meu telefone vai estar disponível aqui. Se você quiser entrar no grupo das orações, eu coloco você no grupo lá de mensagem de orações. E se você quiser adquirir algum estudo ou fazer o curso teológico ou qualquer outro curso, tem um curso também chamado Fazendo Discípulos. Eu não ensino as pessoas a pregarem, são 5 aulas, mas eu
direciona a pessoa como pregar, respeitando o momento do que é uma saudação, respeitando o momento para testemunhar, respeitando o momento de uma pregação, de uma palavra expositiva, de uma palavra textual, de uma palavra temática, enfim. Nesse sentido, é um curso que aqueles que já têm a vocação, mas precisam aperfeiçoar. Eu uso aquilo que Deus derramou na minha vida e procuro simplificar. São aulas, e a última aula é uma aula bem bacana chamada Colocando a Mão na Massa, onde eu ajudo o irmão, a irmã, o aluno, a aluna a fazer, a preparar um esboço com tópico, com começo, com meio, com fim, bem bacana, de uma maneira bem legal. Enfim, esse é o meu conteúdo, essa é a minha vida. Então nos ajude, fortaleça o nosso ministério, semeie, também vendo livros, vendo Bíblia, tudo que você precisar nessa área, vai ter o meu número aí, entre em contato. Pastor, eu quero Bíblia tal, consigo para você. Pastor, eu quero tal livro, consigo para você. Pastor, tem como a gente fazer um curso aqui na igreja de preparação, capacitação para obreiros? Temos sim, com certeza. Entende isso? Então nós temos que estar cada vez mais aí firmados e fortalecidos no Senhor, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai que estás no céu, eu quero te agradecer e te bendizer na beleza, na grandeza da tua santidade. Pelo poder do teu santo nome, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tu que és o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Muito obrigado pelo começo, pelo meio e hoje pelo fim, pelo término. Nós concluímos hoje a leitura, meu Pai, de toda a sua Bíblia Sagrada. Concluímos a leitura dos 66 livros da Bíblia. Que alegria! Muito obrigado, Senhor. Continua nos abençoando, que nós possamos colocar em prática, que nós possamos agir, que nós possamos aplicar, que nós possamos viver a cada vez mais o Teu Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade. Que toda a honra, que toda a glória, que todo louvor e que toda adoração seja dada ao Senhor. Muito obrigado por todos esses dias, por cada dia, por cada semana, por cada mês, por cada trimestre, por cada semestre, pela conclusão. Hoje, meu Pai, o Senhor esteve conosco em todas as leituras. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. É a minha oração. Que Deus te abençoe. Foi uma honra, foi uma alegria poder participar com vocês dessa odisseia, dessa jornada, dessa trajetória. E que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, continue aquecendo o seu coração e a sua psique, trazendo lucidez, trazendo clareza na sua mente e trazendo a chama, o fogo do Espírito Santo ao seu coração, para você dar continuidade, dar sequência nas coisas concernentes ao reino de Deus. Eu sou o pastor Rômulo, bereano de verdade. Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, nosso irmão mais velho, o Salvador ungido, e as doces consolações do divino e precioso Espírito Santo, o amigo das nossas almas, que convence o homem e a mulher da justiça, do juízo vindouro e do pecado, e seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre, e todo aquele que crê, diga bem alto e bem forte onde estiver, amém, amém, e graças a Deus. Paz do Senhor, Deus te abençoe.